Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso e hoje a aula é a respeito das normativas do Sistema Único de Assistência Social que falam especificamente do trabalho de educadores e educadoras sociais, ou pelo menos que cite como deve ser ou quais as diretrizes devem ter o trabalho de educadores e educadoras sociais. A gente já estudou a respeito das normativas mais gerais, né, do Sistema Único da Assistência Social. E por que focado no Sistema Único da Assistência Social? Porque é o espaço que mais contrata educadores e educadoras sociais atualmente no Brasil. Eu vou mostrar para vocês onde estão esses documentos, quais são esses documentos e ressaltar alguns pontos desses documentos que falam do trabalho de educadores e educadoras sociais, que são importantes que a gente conheça e, dentro do possível, com o tempo, que a gente acesse esses documentos, leia esses documentos e se familiarize cada vez mais com esses documentos, tá? Esses documentos são uma cartilha de como trabalhar? Não, não existe cartilha de como trabalhar, né? Do que fazer especificamente com o grupo com o qual a gente vai estar ali trabalhando. Isso quem vai decidir somos nós, educadores e educadoras sociais. Vai da nossa autonomia, tá? Mas a autonomia não significa fazer o que eu bem entender, o que eu achar que é melhor como educador e educadora. Existem diretrizes do trabalho, e essas diretrizes precisam ser observadas e seguidas, né? Depois, sim, na parte pedagógica, aí sim vai entrar a minha autonomia como educador ou como educadora. Então, eu vou de imediato aqui para os documentos e depois, também lembrar para vocês que todos eles estarão disponíveis para vocês lá no material de apoio, ou pelo menos o link estará lá para que vocês possam acessar, certo? Mas é importante sim que a partir de agora, né, na aula anterior a gente já fez um pouco isso, mas que a partir de agora, cada vez mais vocês coloquem em prática a sua autonomia também no processo de estudo, né? Eu vou indicar o caminho, mas vocês terão que trilhar ele por conta, né? Se organizando e estudando o material dentro do tempo possível. Bom, vocês estão lembrados desse quadro? Esse quadro síntese, né, dos serviços socioassistenciais ofertados pelo SUAS, ele está na documentação que é a tipificação dos serviços socioassistenciais do SUAS, né? Eu quis trazer ele aqui para a gente relembrar alguns desses serviços, né? E essa divisão dos serviços em proteção social básica, proteção social especial, especial de média complexidade e especial de alta complexidade, né? Cada um desses níveis de proteção social está pensado no quanto a pessoa, a família ou aquela comunidade está com seus vínculos sociocomunitários e direitos, né, próximos de um rompimento ou com eles já rompidos, com direitos já violados. Então a gente tem aí o serviço, na proteção social básica, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, né, Serviço de Fortalecimento de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, né. Em todos estes serviços, a gente vai ver depois, está prevista a presença de educadores e educadoras sociais, certo? Média complexidade, proteção social especial média complexidade. Tem o PAEF, que é a Proteção de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, Serviço Especializado em Abordagem Social, que aqui em Porto Alegre a gente conhece mais como Ação Rua, né? Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, e de de prestação de serviços à comunidade, PSC. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e famílias, e serviço especializado para pessoas em situação de rua. De novo, em todos estes serviços está prevista a presença de educadores e educadoras sociais. Na alta complexidade, então, acolhimento institucional, república, família acolhedora e proteção a situações de calamidade pública e de emergência. Bom, eu vou tentar dar uma ordem, né, de documentos mais macro, que falem mais geral, e ir para o específico aos poucos, tá? Então, o primeiro documento que a gente tem, que vocês já conhecem, é a NOB-RH SUAS, Normativa Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS. Eu vou aproximar aqui
para a gente ir a alguns pontos. Quero destacar alguns pontos que são interessantes aqui da norma operacional básica, tá? Que vão falar das equipes e do lugar de educadores e educadoras sociais. Tá? Um primeiro ponto que é bastante importante, princípios éticos para os trabalhadores da assistência social. Tá? Vou passar por esse ponto aqui, eu não vou ler todo ele, como eu falei, eu vou só dar algumas indicações. Depois, a parte das equipes referência também nos interessam bastante. Tá? Desse aqui eu poderia destacar capítulo 3 e o capítulo 4. Não que os outros não sejam importantes, são. Mas se a gente for dar prioridade numa leitura, capítulo 3, 4 e capítulo 7. Diretrizes para as entidades e organizações de assistência social. Por quê? Porque aqui são as diretrizes para as entidades parceiras das prefeituras na execução de muitos dos serviços, que é onde está a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham como educador e educadora social. Mas vamos lá então. Vamos nos princípios éticos. Ó, só dando uma passada, né? Princípio é uma orientação para uma ação. Ele não vai dizer exatamente o que eu tenho que fazer, mas por onde eu devo me embasar para pensar se aquela ação é viável, ela deve ser feita ou não deve ser feita no trabalho da assistência social, né? Então, e ainda aqui esse documento que eu compartilho com vocês ainda tem comentários, né? A parte preta do texto é o documento em si, né? E a parte colorida são os comentários dessa edição. Então, olha só, a assistência social deve ofertar seus serviços com conhecimento, compromisso ético e político de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das potencialidades e da emancipação de seus usuários. A gente não pode ficar pensando em acompanhar eternamente aquelas pessoas. O serviço, o trabalho precisa ser feito pensando na emancipação dessas pessoas, que elas possam aprender a se organizar, aprender a se mobilizar, aprender a acessar os seus direitos e realizar aquilo de forma emancipada. Isso é bem importante para a gente pensar. Eu não vou ler todos, tá? Só vou mostrar rapidamente aqui para vocês alguns pontos. Tá? Princípios éticos. Ó, defesa intransigente dos direitos socioassistenciais, compromisso em ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a oportunidade do convívio para o fortalecimento dos laços familiares e sociais, promoção aos usuários de acesso à informação, a privacidade dos usuários, enfim. Tem muitos pontos a serem desdobrados aqui dos princípios éticos de todos os trabalhadores, por enquanto aqui ainda são todos, do Sistema Único da Assistência Social. Aqui, equipes de referência, quer dizer, como devem ser montadas as equipes para cada um dos serviços, certo? Tem toda uma discussão aqui sobre o que é referência, né? Ó, os serviços de proteção social básica, né? Como deve ser composta a equipe? Ó, nos CRAS, a equipe vai ser composta de acordo ao número de famílias que aquele equipamento atende. E aí então tem porte 1, porte 2, médio, grande e metrópoles capitais. Isso aqui, gente, são equipes mínimas. Né? As equipes podem ser compostas por mais profissionais do que está só aqui descrito. Isso é o mínimo exigido na lei. Então, por exemplo, uma capital aqui como Porto Alegre. Todo CRAS tem que ter, no mínimo, 4 técnicos de nível superior, sendo 2 profissionais assistentes sociais, 1 psicólogo e 1 profissional que compõe os SUAS. Então, 2, geralmente mulheres, 2 profissionais de serviço social, 1 psicóloga e aí 1 quarto técnico de nível superior, né, com outras formações que estão descritas em outros documentos. Né? Aqui na própria NOB SUAS RH também vai dizer quem são, né, os profissionais de nível superior, médio e de fundamental. Isso para o CRAS, certo? Ó, proteção social especial. Como vai ser montada? Também vai ser montada de acordo ao tamanho do município, né, e a capacidade de atendimento. Né? Ó, uma coordenação, 2 assistentes sociais, se for municípios de gestão plena, né? 2 psicólogos, 1 advogado, 4 profissionais de nível superior ou médio para abordagem dos usuários. Aqui é que estão contemplados educadores e educadoras sociais, como equipe mínima. Ah, não pode ter, então, educador e educadora social no CRAS, Santiago?
Pode, só não está previsto como equipe mínima, mas pode. Né? E 2 auxiliares administrativos. Aqui é a equipe mínima de um CREAS para uma capital, por exemplo. Para as cidades do interior, a equipe mínima é um pouco menor. Né? Um coordenador ou coordenadora, assistente social, psicólogo e por aí vai. É isso que descreve o documento, tá, gente? Ó, atendimento em pequenos grupos, abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem. Aqui já é alta complexidade. Né? Ó, alta complexidade. Né? O serviço de alta complexidade. Aqui o número é por pessoas atendidas. Ó. Um profissional referenciado para até 20 usuários acolhidos, de nível superior ou médio, o coordenador. E aí não diz que o coordenador tem que ser um assistente social, uma psicóloga, não diz qual é a profissão que tem que ser, só diz que tem que ser nível superior. Né? Cuidador e cuidadora, nível médio e qualificação específica. Aqui estão educadores e educadoras sociais. Né? Que, para a descrição da NOB SUAS RH, neste serviço são denominados cuidadores ou cuidadoras, mas a gente está sabendo que são educadores e educadoras sociais. Certo? E tem o auxiliar de cuidador ou cuidadora. E aqui é interessante, ó, será que todos os nossos serviços de acolhimento institucional estão enquadrados nisso? Tem um profissional educador aqui, cuidador no caso, né, para cada 10 usuários por turno. E ainda, se tiver pessoas com necessidades especiais, baixa para 8 ou para 6 usuários para cada educador. Tá vendo? Essas são as descrições que estão postas de como tem que ser montada a equipe. E é importante que a gente saiba e conheça esses documentos para cobrar quando o nosso espaço de trabalho não coloca em prática o mínimo estabelecido em lei. A gente pode fazer uma cobrança. Eu não vou fazer todo o documento, tá, gente? Como eu falei, ia passar só algumas partes, mas é importante que vocês entendam o que o documento está descrevendo. É isso que é o objetivo dessa aula. Eu queria passar para uma outra parte bem depois, que é sobre capacitação, que eu falei que é o capítulo 7. Diretrizes para as entidades e organizações de assistência social. Ou seja, as entidades da sociedade civil que prestam serviço em parceria com o poder público, executando serviços socioassistenciais. As ONGs. Né? Ó, valorizar seus trabalhadores de modo a ofertar serviços com caráter público e de qualidade conforme a realidade do município. E aí tem comentários nessa edição. Né? Executar o plano de capacitação em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Capacitação. Viabilizar a participação de seus trabalhadores em atividades e eventos de capacitação e formação. A entidade onde você trabalha promove capacitação e formação para os seus funcionários? Tá no documento, tá previsto. Tá? Esse ponto 4 eu queria destacar com vocês porque ele é muito importante e tenso. Olha só. Buscar, em parceria com o poder público, o tratamento salarial isonômico entre os trabalhadores da rede pública e da rede prestadora de serviço socioassistencial. O que isso significa? Significa que se eu tenho um educador ou uma educadora que é concursado, o salário desse trabalhador ele não pode ser tão diferente, na verdade, isonômico seria que ele fosse igual, né, do que um educador ou uma educadora que é contratado por uma entidade para realizar o mesmo serviço. Eu não posso ter um educador ou educadora ganhando, sei lá, R$4.000 e outro ganhando R$2.000, se eles executam exatamente o mesmo serviço, só porque um é funcionário público e o outro é contratado de uma organização. Isso é bem importante, né? Porque acho que é uma pauta de luta que a gente tem que levantar. Enfim, não vou olhar o restante, mas é importante, como eu falei para vocês, deste documento, que vocês, então, se forem priorizar alguns capítulos na leitura, eu vou baixar aqui, que vocês priorizem os capítulos, aliás, capítulo 3, capítulo 4, equipes de referência, e capítulo 7, diretrizes para as entidades e organizações da assistência social. Né? Eu vou ir fechando aqui os documentos que a gente já viu, para não me perder, e vou passando para outros documentos. Essa aqui é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social. Essa resolução, vou aproximar,
essa resolução, ela ratifica e reconhece as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental no SUAS. Ela só vai confirmar aquilo que já está na NOB-RH SUAS. Quais são as ocupações e as funções que exigem, no mínimo, nível médio de escolaridade ou fundamental. Tá? E é aqui que vão aparecer educadores e educadoras sociais. Tá? Aqui o documento explica o que é uma ocupação, tá? Explica o que é função ou atribuição, o que são funções essenciais na gestão do trabalho de SUAS, enfim. Ó, aqui. As ocupações profissionais com escolaridade de ensino médio, que compõem as equipes de referência do Sistema Único de Assistência Social, né? Desempenham funções de apoio ao provimento dos serviços, dos programas, benefícios, transferência de renda, CAD único, diretamente relacionados ao SUAS, são cuidador social, que a gente viu no documento anterior, né? E aí descreve as funções de um cuidador ou uma cuidadora social, e orientador social ou educador social. Então são duas as funções de nível médio. O SUAS faz essa diferenciação entre educador e cuidador, porque as funções diferenciam, né? Mas no fundo, para nós, são todas atividades de educadores e educadoras sociais. Aqui daí vão aparecer as ocupações de nível fundamental, né? Isso aqui é escolaridade mínima, viu, pessoal? Pode ter uma pessoa que tenha mais escolaridade do que isso fazendo essas funções. Não pode ter uma pessoa que tem menos escolaridade do que isso fazendo essas funções. O artigo 8 aqui, ó, em qualquer situação, as funções e atividades dos profissionais de ensino médio e fundamental deverão resguardar e observar as funções e atividades privativas e específicas dos profissionais de nível superior. O que o artigo 8 está dizendo é que, no seu fazer, os trabalhadores das ocupações de ensino médio e fundamental não podem realizar as atividades privativas, exclusivas, que só os trabalhadores de ensino superior devem fazer. Tá? Não devem realizar. Tá? Esse é o destaque importante deste documento.